Boa noite a todos. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade. No meu ponto de vista, existem dois momentos importantes na vida de uma pessoa. O primeiro momento é quando ela nasce, e o segundo momento é quando ela descobre para que ela nasceu. Algumas pessoas nasceram para jogar, e a minha missão, o meu porquê, o meu propósito é inspirar as pessoas. Eu dediquei a última década da minha vida a inspirar as pessoas a produzirem resultados extraordinários. E no dia de hoje, nesse tempo que passaremos juntos, espero também fazer isso por você, espero poder contribuir com a sua vida, e eu quero te entregar muito mais do que apenas informação e conhecimento. Eu quero que você saia daqui com algumas ferramentas, recursos, para que você possa transformar os seus resultados, transformar a sua vida e também os seus relacionamentos. Nós vivemos dentro de dois mundos. Nós temos a nossa terra do saber e temos a terra do fazer. Então as pessoas, elas sabem o que elas precisam fazer para conquistar melhores resultados. Por exemplo, eu sei que eu preciso ser mais gentil com o meu filho, com a minha esposa, com as pessoas que eu me relaciono, mas eu não consigo ser gentil. Eu sei que eu preciso ter mais foco, ter mais disciplina para conseguir melhores resultados, mas eu não consigo fazer. Então, eu quero te entregar muito mais do que conhecimento, ferramentas. Nós vivemos hoje na era da informação e o que menos falta, o que não falta para nós é informação e conhecimento. Porque pare e pense agora, se informação e conhecimento resolvesse a vida de alguém, médicos não fumariam, nutricionistas não seriam obesos, jornalistas seriam gênios e psicólogos seriam delirantemente felizes. Qualquer pessoa hoje com acesso à internet pode ter a conta bancária do Bill Gates ou a forma física dos sonhos, porque o que não falta para nós é informação, nos ensinando como obter melhores resultados. Então, o que eu quero entregar para você é ferramentas poderosas. Então, deixa eu achar aqui o... Eu não quero ficar apenas na motivação do esporte, eu quero falar com vocês sobre a inteligência emocional no esporte e o mindset de um campeão. Então, eu passarei com alguns tópicos importantes que falarei sobre inteligência emocional, o mindset de um campeão, componentes que criam um vencedor e como encontrar um diamante bruto. Deixa eu fazer uma pergunta para você. É interessante você descobrir uma forma, um método de você descobrir os melhores talentos para trabalhar com você? Seria interessante, sim ou não? Então, no final da palestra, eu vou falar como você pode descobrir um diamante bruto e a partir daí é só você lapidar esse diamante bruto. Então, antes de entregar aquilo que eu preparei para você, eu quero primeiro descartar aquilo que não funciona. O que não funciona, na minha opinião? Quem já ouviu falar da lei da atração? Levanta a mão, por favor. Para quem nunca ouviu falar da lei da atração, em 2005 chegou no Brasil uma grande febre, uma onda muito poderosa, onde os adeptos da lei da atração, do segredo, afirmavam o quê? Se você quiser alguma coisa, obter algum resultado, conquistar algum objetivo, você tem que apenas vibrar, sentir na mesma energia que o objeto dos seus desejos, e aquilo então vai se tornar uma realidade. Você acha que é possível alguém conquistar grandes resultados na carreira sem fazer nada? É possível conquistar um sonho maiúsculo com dedicação minúscula? É possível, sim ou não? Então, só que isso vendeu muito no Brasil, vendeu muito, porque olha que maravilha, eu não preciso fazer mais nada. Se eu quiser alguma coisa, é só eu sentar, vibrar, que pronto, já é o suficiente. Mas, vamos descartar isso que não funciona. Porém, eu tenho uma história para compartilhar com vocês, da única vez que eu tive um contato com essa tal da lei da atração. Foi só uma vez e pronto. Foi a única vez que eu não precisei fazer nada para conquistar alguma coisa. Então, tudo que eu conquistei na minha vida precisou de esforço, dedicação, empenho, foco, os componentes
para se formar um vencedor, que eu vou falar com você também. Então, primeira coisa, eu preciso saber se tem menor de idade na plateia. Acho que não, né? Não. Eu tinha os meus 7 anos de idade, fui passar férias na casa de uma prima. E aí, eu adorava, né, onde ela morava, porque tinham muitas crianças também, tinha piscina, playground. E quando chegou a noite, no horário do jantar, aconteceu algo inusitado. Eu fui para o meu quarto dormir, só que eu comecei a escutar alguns sons que vinham do quarto da minha prima, que eram mais ou menos assim. Ai. Eu, uma criança de 7 anos, fiquei curioso, o que será que está acontecendo? Fui no quarto da minha prima, porta trancada, aí eu olho no buraco da fechadura e o que eu vejo? A minha prima, nua, sem roupa nenhuma, passando a mão no corpo e falando, ai, eu quero um namorado. Ai, eu quero um namorado. Eu fiquei tenso, tinha 7 anos de idade, fiquei tenso, corri para o meu quarto, tranquei a porta, apaguei a luz e dormi tenso nesse dia. No dia seguinte, pela manhã, tomamos o café da manhã, ninguém se falou nada, fui brincar com os meus amigos, fui para a piscina, e aí quando chegou a noite, o horário do jantar, fui para o meu quarto para dormir e, novamente, o mesmo som. Eu fui no quarto da minha prima, porta trancada, olho no buraco da fechadura e o que eu vejo? A mesma cena. Ai, eu quero um namorado. Ai, eu quero um namorado. Eu corri para o meu quarto assustado, tenso, tranquei a porta, apaguei a luz, dormi tenso. E no dia seguinte, à noite, novamente, né? Você acha que eu estava gostando da ideia, né? Mas eu tinha só 7 anos. Porém, quando chegou no 15º dia, tinha um barulho muito mais alto, muito mais forte. Aí eu fiquei apavorado, fiquei com medo. Que era mais ou menos assim o barulho. Uau! Uau! Parecia que tinha um leão ali com ela. Quando eu fui no quarto dela para saber o que estava acontecendo, o que aconteceu? Olhei no buraco da fechadura e tinha o namorado lá com ela. Ela feliz da vida. Ai, feliz e vibrava. Aí eu comecei a olhar aquela cena, fiquei tenso, corri para o meu quarto, tranquei a porta, apaguei a luz, arranquei toda a minha roupa e comecei. Ai, eu quero uma bola de futebol. Ai, eu quero uma bola de futebol. E detalhe, ganhei a bola de futebol. Foi a única vez que eu não precisei fazer nada e algo aconteceu. Então, vamos descartar o que não funciona, porque se você quer produzir resultados maiores do que você possui hoje, você precisa entrar em ação. Então, tem algumas coisas, alguns componentes importantes que eu acho que você deve levar em consideração. Eu quero falar sobre o desafio que enfrentamos pela frente. Que desafio é esse que nós temos? Porque é um desafio meu também. Nos últimos 11 anos, trabalhando com desenvolvimento humano, eu me especializei em inteligência emocional. E segundo a Organização Mundial de Saúde, em menos de 4 anos, o estresse e a depressão serão as doenças mais prevalecentes no mundo. O estresse e a depressão vai matar mais do que o câncer, mais do que a AIDS. O brasileiro é o segundo no ranking mundial de pessoas estressadas. O brasileiro consome mais de 10 bilhões em medicamentos para tentar curar, tratar problemas ligados à nossa saúde mental. E eu sei que a medicina, a indústria química, está fazendo alguma coisa para tentar tratar, mudar essa realidade. Mas qual que é o grande problema disso? Que tanto a medicina quanto a indústria química está apenas tratando o sintoma, o efeito. Está faltando tratar o quê? A causa. E é conhecedor, né, de vocês o estudo da FIFPRO, que mais de 1/3 dos profissionais já sofreram ou sofrem de depressão. Estudo feito em 11 países, em 3 continentes. Sempre houve esse problema. Sempre existiu um elefante na sala, mas era algo velado, até que começou a vir à tona esse assunto. Nós temos casos de pessoas que superaram esse mal do século. A gente tem exemplos como o Michael Phelps, temos exemplo como o Diego Hipólito. Em 2013, eu fui convidado para fazer um processo
para poder auxiliar o Diego Hipólito, porque ele estava extremamente depressivo, tinha fracassado numa Olimpíada. E aí vou passar para você o que fez o Diego Hipólito superar, mérito total dele. Temos um problema e precisamos tratar a causa. E eu mapeei alguns perfis, tipos de pessoas, profissionais e tipos de jogadores que possuem uma inclinação, uma tendência a cair nesse abismo da depressão, no abismo do estresse, no abismo da depressão. São 3 tipos de profissionais, pessoas, atletas que têm uma inclinação. Não significa que cairão no abismo, mas requer um pouco de atenção para esse tipo de profissional, esse tipo de atleta. São 3 tipos. O primeiro são os perfeccionistas, o segundo são os competitivos e o terceiro são os narcisistas. Talvez você possa identificar alguns aí à medida que eu vou falando. Então, qual que é o principal objetivo externo do perfeccionista? Atingir a perfeição. E é possível atingir a perfeição? Estudiosos afirmam que precisamos de 30 mil horas de prática constante para chegarmos na maestria. 30 mil horas representa 8 horas de dedicação todos os dias, durante 10 anos. 30 mil horas para chegar na perfeição. E o que acontece com esse atleta? Ele tem uma grande inclinação, por quê? Porque ele tem um grande objetivo, um obstáculo externo, que é a eterna lacuna entre a ideia de perfeição e sua real habilidade. E possui alguns objetivos internos que ele precisa tratar, que é autocrítica por não atingir a perfeição. E à medida que ele vai se criticando por não ser perfeito, é aí que ele está inclinado a cair no abismo da depressão. E qual que é a necessidade principal do perfeccionista? É um desejo de autoafirmação. Você faz aquilo que você faz por uma necessidade interna. E a necessidade interna dos perfeccionistas é ter essa autoafirmação. Você não faz aquilo que você diz que vai fazer, você não faz aquilo que os seus sonhos pedem para você fazer, você não faz aquilo que os seus resultados pedem para você fazer. Você faz aquilo que você sente, você faz aquilo que as suas necessidades internas pedem. É verdade ou mentira que se você fizesse exatamente aquilo que os seus relacionamentos pedem para você fazer, você viveria de uma forma bastante diferente os seus relacionamentos? Verdade ou mentira? Sim ou não? Se você fizesse aquilo que os seus objetivos pedem, você não viveria a sua vida de uma forma bastante diferente? Sim ou não? E aí vamos para o segundo perfil, que são os competidores. O objetivo principal desse profissional, desse atleta ou dessa pessoa é ser melhor do que alguém. Eles sofrem daquilo que chamamos da síndrome alguém-ninguém. Ou seja, se eu vencer o outro, sou alguém. Se eu for derrotado pelo outro, sou um ninguém. E ele possui como necessidade interna o reconhecimento e ser visto por todos. E por que ele tem uma tendência, uma inclinação a cair nesse abismo da depressão? Ou do estresse? Ou da frustração? Porque sempre há alguém melhor do que você. Tem. E é relativa essa ideia do que é melhor. É muito relativo. E aí a pessoa ela vive uma vida inteira tentando ser reconhecida, ser vista por todos, ser melhor, competindo o tempo todo com as pessoas. E o que acontece, por exemplo, dentro de um clube, quando tem um tipo de profissional que é extremamente competidor, que ele está sempre competindo com alguém. O clube contrata um atleta de estrela, de alta performance, de resultado, com um salário melhor do que ele, que pode ser melhor do que ele. E o que acontece com esse profissional? Ele começa num processo de sabotagem. E ele começa,
sem intenção, não é algo que a pessoa escolhe. Ela muitas vezes não tem nem consciência de que ela está fazendo isso, mas ela quer apenas ser melhor do que alguém, preciso ser o melhor onde eu estou. E um grande objetivo, o obstáculo interno que ela tem é uma oscilação entre pensamentos de inferioridade e superioridade. Por isso que ela possui uma inclinação, uma tendência a cair nesse abismo da depressão e do estresse. E o terceiro tipo são os narcisistas. O objetivo dele, principal, o objetivo externo, é parecer bom, brilhante ou gênio. É o pavão. É o cisne mais belo do lago. Isso aqui, os narcisistas, são eles que dão um espetáculo dentro do campo. E não tem problema nenhum, tá? Em ser um perfeccionista, um competidor e um narcisista. Não tem problema nenhum. Mas o que eu estou mostrando para vocês é a importância de olhar para essas pessoas para que você possa ajudá-las a não cair nesse abismo. Qual que é a necessidade interna desse narcisista? Desejo de ser elogiado e admirado. E o grande obstáculo externo que ele tem é: o que é belo para um, não é belo para o outro. Talvez ele nunca consiga agradar todo mundo. Se a gente pegar aí os melhores do mundo, Neymar, Messi, se a gente pegar Cristiano Ronaldo, eles são unânimes. Alguns têm uma preferência pelo Neymar, outro pelo Cristiano Ronaldo e outro pelo Messi. Nunca seremos uma unanimidade. Por isso que ele tem esse grande objetivo externo a ser superado. E o objetivo interno é o medo de não agradar a todos. Estou passando para você o endereço do problema, mas eu não quero te passar apenas o endereço do problema, quero te trazer o endereço da solução. E qual é a solução para tudo isso? Primeira coisa que nós precisamos fazer para gerar uma grande mudança nos nossos resultados, para provocar um grande salto, uma revolução, temos que mudar 3 E's. Primeiro E que nós precisamos mudar nossa estratégia. Segundo E, mudar nossa história. Terceiro E, mudar nosso estado. Então vou passar rapidamente sobre cada item que você precisa mudar para revolucionar os seus resultados. O primeiro E, que é a mudança de estratégia, eu vou utilizar uma sigla chamada UFIS, que significa Universal Fórmula da Insanidade Suprema. Ou seja, fazer as mesmas coisas e obter os mesmos resultados. Agir da mesma forma, escolher da mesma forma, utilizar as mesmas estratégias e esperar ter um resultado diferente. Por exemplo, um clube que passou aperto nesse Campeonato Brasileiro, vira o ano, conseguiu não ser rebaixado, vira o ano, e se ele não mudar a estratégia dele, a forma que está conduzindo o processo, vai obter o mesmo resultado. Só que as pessoas esperam ter uma grande mudança de resultado fazendo exatamente as mesmas coisas. E aí sabe o que vai acontecer com você, ou com qualquer pessoa que insiste na mesma estratégia? Faz do mesmo jeito, do mesmo jeito, do mesmo jeito, do mesmo jeito. E você conhece alguém assim? Que age da mesma forma, não muda o resultado, não consegue um resultado diferente e não muda. Você conhece alguém assim, sim ou não? Talvez até intimamente. E sabe o que vai acontecer com essas pessoas que insistem na mesma estratégia? Lê para mim UFIS de trás para frente. Eu não ouvi bem alto. Lê para mim. Se-fu. Se você insistir nesse UFIS, fazer as coisas do mesmo jeito, literalmente você se-fu. Vamos fazer o seguinte? Olha para o vizinho, que eu imagino que deve ser alguém íntimo a você, olha para o vizinho e fala assim para ele, ó. Você entendeu que se você continuar a fazer as mesmas coisas, você se-fu? Olha para o vizinho e fala. Próximo E que precisamos mudar. Mudar a nossa... Sabe qual história? Aquela velha, conhecida e previsível
desculpas que damos, que as pessoas dão, para explicar o porquê que não estão atingindo os seus resultados. Quais são as histórias que você conta? Quais são as desculpas que você dá? Quem são os responsáveis por você não ter alcançado os seus resultados? E o que a gente mais vê em qualquer área, qualquer segmento, são pessoas contando histórias, arrumando culpados, arrumando justificativas. E sabe qual é o grande problema de viver a vida apenas culpando os outros, contando historinhas? Sabe qual é o grande problema? Que vão passar 10, 20, 30 anos. E se você não parar de contar história, sabe qual vai ser a grande diferença de hoje para daqui 30 anos, para 2047? Sabe qual vai ser a grande diferença, a mais notável de todas? Qual? Você estará mais velho. Nada vai mudar. Por quê? A culpa não é minha. Próximo E que você precisa mudar. Mudar seu estado. Não é mudar de estado. Mudar seu estado emocional. A vida que você tem hoje, os resultados que você tem hoje, é um reflexo direto dos estados emocionais que você mais entra em contato. Do momento que você acorda até o momento que você dorme, você se relaciona com 4 amigos íntimos. Sabe quais são os nomes desses amigos? O senhor Medo, a senhora Raiva, a senhora Tristeza e a senhora Alegria. São esses 4 amigos que você se relaciona o tempo todo. É verdade ou mentira que o tempo todo situações inesperadas acontecem conosco? É verdade ou mentira? Sim ou não? Aconteceram algumas situações inesperadas aqui? Ontem, hoje? Quase nenhuma, né? O tempo todo acontecem situações inesperadas, certo? E quando acontecem situações inesperadas, nós automaticamente entramos em contato com as nossas emoções de medo, raiva, tristeza. Se a coisa inesperada for boa, sentimos alegria. Porém, acontecem coisas inesperadas boas o tempo todo conosco? Sim ou não? Não. E aí nós passamos o tempo todo se relacionando com o medo, com a raiva, com a tristeza. O tempo todo. E o que acontece quando alguém entra em contato com a raiva? O que acontece? Como que ela age normalmente? As pessoas normais. Como que elas agem quando estão em contato com a raiva? Como? Elas se tornam agressivas, né? Mostram os dentes. Que tipo de relacionamento vai ter uma pessoa que entra em contato o tempo todo com a raiva? Porque quando a pessoa sente raiva, ela desconta em quem? Está mais perto, está próximo. E a pessoa escolhe descontar em quem está mais próximo? Ela fala assim para ela mesma: bom, eu estou sentindo raiva, eu vou gritar com meu filho de 5 anos. É isso que ela faz? Que ela pensa? Não. Vou gritar com a minha esposa. Não. A pessoa grita porque ela não sabe, não tem estratégias para mudar o seu estado emocional. Nós não tivemos uma educação no colégio dos nossos pais sobre como lidar com as emoções. Se a gente pensar em clubes de alto nível, tem psiquiatra, tem psicólogos, para poder ajudar os atletas com isso. As empresas convencionais têm algum apoio psicológico para os funcionários? Os clubes de menos expressão têm? É feito algum tipo de trabalho na base, por exemplo, para tratar da saúde emocional das pessoas? E quando as pessoas sentem medo? Gente, não é estranho? Tem aquele atleta, aquele profissional, que vai para o treino, faz tudo certo. O cara dá show.
E quando ele vai para o campo, nada acontece, a performance dele cai. Não é estranho isso? Ele desaprendeu? Por quê? O que explica isso? Falta de inteligência emocional. Muda o ambiente, os estímulos externos mudam, só que a pessoa ela não tem auxílio psicológico para lidar com essas situações. E aí, situações de medo, situações de tristeza. Pensa na sua vida, na sua história. Quais são as emoções que você mais entra em contato no seu dia a dia? Do momento que você acorda até o momento que você dorme. Segundo 100% dos psicólogos no mundo, 80% do sucesso ou do fracasso de alguém é inteligência emocional. As pessoas não estão fracassando porque não têm determinadas habilidades. Estão fracassando porque lhes faltam inteligência emocional. Se você fracassou no seu relacionamento, está fracassando na criação dos seus filhos, na carreira, é porque está faltando inteligência emocional. E aí olha o que acontece, ó. No seu pior estado emocional, insegurança, preguiça, raiva, enfim, desânimo, você não entrega resultado. Não entregando resultado, o que as pessoas vão fazer? Arrumar um culpado. Se elas arrumam um culpado, não estão no controle da vida delas. A culpa é de alguém. Minha vida está desse jeito, não por culpa minha, por culpa do outro. E aí, ela continua repetindo a mesma estratégia. Para que eu vou mudar, se a culpa não é minha? No seu melhor estado emocional, você entrega resultado, não precisa contar história, e você muda a sua estratégia. Como eu não tenho muito tempo, vou passar rapidamente sobre os componentes que criam um vencedor. 3 M's, triplo M, grave isso. Motivo, mindset e músculo. Existe um foco muito grande para o atleta para trabalhar o seu condicionamento físico, sua musculatura, para deixar ele mais forte, mais rápido. Só que está sendo, para muitas pessoas, negligenciada a necessidade de trabalhar os seus músculos emocionais. Não adianta você ter uma ótima habilidade, como acontece com algumas pessoas no treinamento, e não conseguir ter músculos emocionais para transformar isso em resultado, em performance. Um outro componente, mindset, é o que cria os verdadeiros vencedores. A ideia de talento nato é muito notório no mundo esportivo. Gastam-se milhões e milhões para encontrar os melhores talentos, certo? As empresas começaram a modelaram, no passado, essa ideia do talento nato e também gastam milhões para contratar os melhores talentos. Se no esporte é possível ter o talento nato, por que não no mundo dos negócios? Nesses 11 anos trabalhando no mundo corporativo, o que eu percebi? Que as empresas estão trocando, ao invés de contratar talento, sabe o que elas estão contratando? Mindset, mentalidade de crescimento, mentalidade de pessoas vencedoras. É isso que eles estão contratando. E no meu ponto de vista, eu acredito que o mundo esportivo precisa começar também a modelar agora a área corporativa. Ao invés de você caçar apenas talento, comece a caçar também mindset. Porque como disse certa vez o maior atleta do século XX, Michael Jordan, talento ganha jogo. Mas equipe, mindset, mentalidade de equipe ganha campeonato. Na opinião de vocês, no Campeonato Brasileiro, qual que é o time que tem os melhores talentos? Deixe de lado a sua preferência. Qual que é? No papel. Qual? Palmeiras, Flamengo, Grêmio. Quem foi o campeão? Eu não sou corintiano, tá? Não estou puxando sardinha para o Corinthians. Por quê? Porque existe mindset. Por que temos dezenas, centenas de jovens, como até foi falado aqui, que na base, seleção sub-17, sub-20,
são destaque, são as próximas estrelas, e nunca se tornam de fato as novas estrelas. Por quê? Tem muitos jovens talentosos que não têm essa mentalidade, um mindset ajustado, que eles acreditam que tem um mindset fixo, eles acreditam que apenas o talento já é o suficiente, já basta. Então não preciso me esforçar tanto, não preciso me dedicar tanto, me empenhar tanto. E aí no primeiro fracasso, na primeira derrota, o que acontece? Não consegue se reerguer. Tem uma lesão, não consegue se reerguer. E você já deve ter visto alguns talentos em campo, gênios, que não conseguem mostrar genialidade. Que deixaram de se dedicar tanto, porque acham que o talento é o suficiente. Então precisamos o quê? Mindset. E o terceiro M é o motivo. É motivo que cria grandes vencedores. É motivo que cria Michael Phelps. É motivo que cria Usain Bolt. É motivo que cria o Neymar. É motivo que cria um Ronaldo fenômeno. É motivo que fez o Ronaldo se superar de uma grande lesão. É motivo. E quando esses atletas perdem motivo, eles deixam de sentir paixão pela arte deles. Nós temos alguns que estão parando. Tem ainda potencial, lenha para queimar, estão parando. Por quê? Perderam motivo. Com o Diego Hipólito aconteceu exatamente isso. Ele estava perdendo motivo. E numa conversa com ele, no almoço que eu tive com ele, ele pôde resgatar o porquê dele, o motivo dele. A gente olha para pessoas de sucesso, os nossos ídolos, e achamos que eles são dotados ou formados de uma matéria diferente da nossa. Não. É isso aqui, ó, que forma os verdadeiros vencedores. Michael Jordan era de longe um talento nato. Mas tinha mindset de um vencedor, tinha motivo, tinha músculos emocionais. E agora, para fechar, como encontrar um diamante bruto? Querem saber como? Sim ou não? Sim. Meu horário estourou. Para ou continua? Para ou continua? Continua? Então vamos lá. Como encontrar um diamante bruto? Então quero passar para vocês um estudo realizado em Harvard. Um grupo de psicólogos de Harvard fizeram alguns testes de QI e aptidão com crianças do primário. E o que eles fizeram? Selecionaram aquelas crianças que tiveram nota baixa em teste de QI e de aptidão, entregaram para um grupo de professor e falaram assim para aqueles professores: ó, você tem em mãos os futuros Einstein, os futuros gênios. O que aconteceu com essas crianças foi feito, então, novos estudos e testes de aptidão, de QI, com aquelas crianças um ano depois. Sabe o que aconteceu com aquelas crianças? Aumentaram a inteligência dela, a aptidão, em 50% em menos de um ano. Por quê? E fizeram, então, esse mesmo estudo com adultos. Pô, será que é criança? Só criança? Que criança aprende fácil? Fizeram a mesma coisa com adultos. A Força de Defesa de Israel fez exatamente esse estudo. Pegaram os recrutas, os cadetes, que tiveram nota inferior, entregaram para os seus oficiais e falaram a mesma coisa. Ó, você tem aqui na sua mão os melhores. E eles aumentaram o desempenho e o resultado deles. Toda crença, ela é autorrealizável. Então eu quero passar para vocês o porquê que isso aconteceu na vida daquelas crianças, na vida daqueles cadetes, e como você pode ter os seus melhores diamantes. Tudo começa na crença. Aqueles professores que receberam aquelas crianças tinham a crença, a convicção de que eram os futuros gênios. O futuro Einstein estava ali. E o que eles fizeram então? Bom, já que eu tenho em mãos o futuro Neymar, imagine para vocês, alguém olha e fala assim, ó, isso aqui é o futuro Neymar. E aí, o que eles fazem? Usaram todo o potencial deles, os professores, os oficiais, todo o potencial e capacidade em prol daquele jovem ou daqueles adultos. Automaticamente, eles tiveram as melhores ações, as melhores atitudes. E aquelas pessoas, então, começaram a aumentar o desempenho deles, e aí eles tiveram um resultado, uma recompensa pelo esforço que eles tiveram.
E aí o que acontece? Toda crença, ela é reforçada por uma evidência. Então, já que é o futuro Neymar, o cara está desempenhando, caramba, eu posso continuar dando mais de mim para essa pessoa. E aí, você vive um ciclo de sucesso com essas pessoas. Agora, imagine que entregam para vocês uma pessoa e falam assim, esse daí não tem mais jeito. Você vai dar tudo de você para essa pessoa que não tem mais jeito? Sim ou não? Não. Você vai ter as melhores ações e atitudes para essa pessoa? E aí que resultado você vai ter? Nenhum. E aí, sua crença é reforçada. Realmente, essa pessoa não tem mais jeito. E é largada de lado. Para você encontrar e ter os melhores diamantes, as estrelas, trate essas pessoas como estrelas. E foi feito então um estudo com pianistas e jogadores profissionais de tênis, de destaque. E perguntaram para eles, a que você atribui o seu sucesso? Sabe o que a maioria falou? Ao primeiro professor que eu tive, lá na infância. Eles eram atenciosos, amorosos e me motivavam. E nós temos aí vários talentos, vários diamantes brutos, e a gente só precisa apenas olhar para essa pessoa com essa crença. Opa, temos ali a nova estrela. Aí sim, você consegue ter os seus melhores talentos. E, para encerrar, eu deixo a pergunta para você. Para a maioria das pessoas, elas preferem sofrer do que encontrar a solução. E você? O que você prefere? Então vamos fazer o seguinte, vou pedir para todo mundo, estique o braço para frente aí, feche a mão, vocês também, estiquem o braço, feche a mão. Agora todo mundo, levanta o indicador o mais alto que você pode, vai, o indicador, o mais alto que você pode, o indicador, o mais alto que você pode, o indicador. Qual que é o indicador? Esse aqui, né? Pode abaixar o braço. Por que vocês levantaram esse daqui? Sabe por quê? Porque as pessoas sempre vão prestar atenção naquilo que você faz, não naquilo que você fala. Então, seja você a mudança que você quer ver na sua casa, no seu trabalho, seja a mudança que você quer ver dentro do futebol, seja a mudança que você quer ver no mundo. Que suas ações confirmem suas palavras. Foi um prazer estar com você nesse tempo, espero ter contribuído de alguma forma e reencontrá-los. Obrigado, gratidão, permitir viver minha missão de vida. Osmar.